Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, amados? Vamos para a mensagem desta noite, depois nós estaremos servindo a ceia do Senhor. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 38. Isaías 38. Glória a Deus. Vai funcionar. Isaías 38, eu vou ler, você só acompanha aí na sua Bíblia. 38, do 1 ao 5. Naqueles dias, adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. Veio a ele a palavra do profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás, não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai, dize a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Mais 15 anos. Mas eu quero pregar nesta noite uma mensagem com o tema: é tempo de conserto. Amém, igreja? Repitam comigo: é tempo de conserto. Eu peguei esse texto do profeta Isaías, que fala sobre o rei Ezequias, só para extrairmos este tema. Ou seja, deste texto eu extraí este tema: é tempo de conserto. Eu percebi nesse texto, igreja, fiz aqui umas 7, 8 observações. Primeira delas, a onisciência de Deus. Segundo, Deus em sua grandeza age como uma pessoa. Ele é Deus pessoal e não apenas algo muito distante, poderoso, pronto e acabou. Não, Deus, obrigado, age como uma pessoa. Terceira observação, Deus vê as nossas lágrimas e ouve o nosso clamor. Repita comigo: Deus vê as nossas lágrimas e ouve o nosso clamor. Quarta observação, o nosso Deus sempre nos dá mais uma chance. Quinta observação, Deus se agrada quando nos vê orando com o coração quebrantado. Porque pode acontecer de estarmos orando com um coração sem perdoar, orgulhoso, soberbo. Pode acontecer? Pode acontecer. Então Deus se agrada quando nos vê em oração, com um coração quebrantado, e o próprio profeta Isaías exclamou: um coração quebrantado, Deus não rejeita. Olha só que coisa interessante. Uma outra observação: nossa oração pode sim levar Deus a agir
de maneiras surpreendentes. Diga: o nosso Deus é aquele que opera grandes coisas. É tempo de conserto. Eu gosto de pegar textos da Bíblia, amado, trazê-los e ter também algumas aplicações em cima desses textos bíblicos. Alguns conhecem a história de Jonas, de trás para frente e de frente para trás. Outros conhecem mais ou menos, outros conhecem menos e outros não conhecem nada. Jonas recebeu uma ordem de Deus. É o seguinte: Jonas, Deus manda te falar o seguinte: vai até Nínive, vamos supor, Nova Olímpia, vá até lá e pregue contra ela uma mensagem de destruição. Não foi uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de graça, de misericórdia, de bondade, não. Pregue contra ela uma mensagem de destruição. Em 3 dias destruirei aquela cidade. Jonas, que conhecia a fama de Nínive, tinha fama de uma cidade sanguinária, guerreira, que não perdia uma guerra, que fazia pirâmides de cabeças dos inimigos. Pirâmide. Jonas se deixou levar por esta circunstância, amado, circunstância histórica, por essa circunstância, essa fama que não era muito boa, e se permitiu levar por emoções negativas, e a covardia o dominou. Olha só, amado, a covardia dominou Jonas ao ponto de que ele tentou fugir da presença de Deus. Amados, como que alguém consegue fugir de Deus? Você fala assim: mas hoje, no reino da graça, todo mundo sabe que não pode fugir da presença de Deus, que ninguém consegue fugir da presença de Deus. Mas Jonas era um profeta que conhecia Deus. E mesmo assim a Bíblia diz que ele tentou fugir da presença de Deus. Era para ir para lá, comprou a passagem de um navio e foi para cá. A história, os irmãos já sabem, ele estava no fundo do porão, no porão do navio. Veio uma grande tempestade, começaram a esvaziar o navio para o navio não afundar. Encontraram Jonas dormindo no fundo do navio. Que faz aí, dorminhoco? De onde você veio? Qual é o teu Deus? Ora para ele. Enfim, Jonas sabia que tudo aquilo era por causa dele, porque ele sabia que ele estava em desobediência. Só não esperava que Deus fosse agir daquela maneira. Mas Deus agiu. Jogaram Jonas ao mar, a baleia veio, o engoliu. Paramos por aqui com a história de Jonas. Que podemos tirar de Jonas, amado, para a nossa aplicação, dessa história de Jonas? Primeira aplicação: a desobediência de Jonas revelou seu medo e sua covardia. A desobediência de Jonas revelou um desvio espiritual. A desobediência de Jonas revelou sua soberba. Como assim? O que isso tem a ver com soberba, irmãos? Todas as vezes que nós decidimos nos jogar em algum tipo de pecado, nós estamos dizendo: Deus, o Senhor manda em cima, aqui quem manda sou eu. E vai para o pecado. O desvio de Jonas revelou sua soberba. Pensa comigo, amado. Como que você vai conseguir fugir de Deus? Tem cabimento isso, igreja? Jonas tentou fazer isso. Todas as vezes que desobedecemos a Deus, estamos em rebelião. Uma outra observação interessante: não podemos maquiar
os nossos pecados com nomes bonitos. Antigamente, a prostituição, adultério, essas coisas, tinha esse nome, agora virou programa. Olha só que nome bacana, programa. Roubo de dinheiro público, agora virou um termo bonito, desvio de verba. Olha só que legal. E assim a sociedade vai trocando os nomes para tentar maquiar os nossos pecados. Outra observação, que eu já falei, Jonas conseguiu a façanha de tentar fugir de Deus. Todas as vezes que desobedecemos a Deus, estamos dando lugar ao diabo. E o pior, igreja, interessante, é que isso aqui é para todos nós. Não é do pastor para o rebanho, não. É para todos nós. Todas as vezes que desobedecemos a Deus, estamos dando lugar ao diabo. Outra coisa interessante, igreja, presta atenção, principalmente para quem é pai. Quando nós, pais, estamos em desobediência a Deus, ou decidimos desobedecer a Deus, isso, pais, é um combustível para que nossos filhos, que não leem a Bíblia, eles leem as nossas vidas. A Bíblia dos nossos filhos é a nossa vida. Isso é para eles um combustível para que eles façam a mesma coisa. Você que é pai, você sabe. É assim ou não é? É desse jeito. É tempo, igreja, de nos consertarmos. Eu vejo aquele texto de Isaías capítulo 6, que diz lá: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, suas roupas enchiam o templo, e os anjos voavam para lá e para cá e diziam: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Aí veio um anjo, pegou uma brasa lá do altar, com aquela brasa tocou nos meus lábios, me purificou. Mas antes disso Isaías disse: ai de mim que vou perecendo, porque eu estou no meio de um povo de lábios impuros, os meus lábios estão impuros e os meus olhos viram o rei. Essa visão que o profeta Isaías tivera sobre santificação, amados, é interessante. Você já percebeu, amado? Na igreja, nosso vocabulário é paz do Senhor, graça e paz, aleluia, glória a Jesus, glória a Deus, varão de Jeová, e aqui vai aquele vocabulário, né? Crentez, aleluia, maravilha, glória a Jesus. E em casa, o que nós falamos dentro de casa, igreja? É momento de santificarmos a nossa vida, de tomarmos uma nova postura, de um concerto legal e bacana para todos nós. Nosso vocabulário na igreja é esse que acabei de falar, e dentro das nossas casas. Quem mais conhece o vocabulário de um pai dentro de casa, são os parentes que ali estão. O vocabulário de uma mãe, são os parentes que ali estão. E lá no verso 8 ainda diz bem assim: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, Senhor. Hoje, muitos acham bonito e querem ser pastores, querem ser missionários, mas precisam ser tratados, e não querem ser tratados, e acham que está tudo bem, e não está tudo bem. Seminário não forma pastores. O que forma pastores é o dia a dia com um outro pastor. Fazer a obra, ou melhor, precisamos fazer a obra, não por amor, mas com amor. Jesus chega na casa de Marta. Imagino eu que, se fosse uma região quente,
tomaria uma água gelada. Uma região fria, quem sabe, um chimarrão, né? Tereré, chimarrão. Jesus chega lá, começa a conversar. Maria para tudo, para ouvir Jesus, porque talvez Jesus provavelmente jamais voltaria a passar naquela casa, naquele lugar, naquele vilarejo. E Marta, que poderia parar tudo para ouvir Jesus, Marta continuou trabalhando e ainda pediu para Jesus falar com Maria: Senhor, fale com Maria para que ela me ajude. Não, Marta, Maria escolheu a boa parte, ela parou para ouvir a minha palavra, a palavra celestial, a palavra que veio do céu, a palavra de Deus. Marta, pare tudo. Você que deseja servir a Deus melhor, analise uma coisa aqui. Você já percebeu que grande parte do nosso tempo, da nossa vida, nós temos tempo para tudo e quase nada para a obra? Preste atenção. Alguns trabalham muito na obra, muitos trabalham pouco, e uma boa porcentagem não faz a obra. Isso não é um bom sinal para o reino espiritual. O que impede você, irmão, você, irmã, de fazer a obra de Deus? O que te impede? É tempo de ouvir, refletir, tomar uma nova postura, para que você possa fazer a obra daquele que te perdoou, regenerou, abriu a sua visão espiritual, te salvou e fez de você uma nova pessoa. Olha só que coisa gloriosa. É momento de nosso como igreja, revermos muita coisa. Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra a tempo, fora de tempo, com longanimidade, repreenda, exorte, dentro da palavra. Timóteo, pregue a palavra. Irmão, fale de Jesus, a tempo, fora de tempo, fale com amor, pregue a palavra, para aqueles que ainda não foram libertos, para aqueles que ainda não são convertidos a Jesus. Aquele que já é de outra igreja, deixa ele lá e vai ser abençoado lá, glória a Deus. Pregue para quem ainda não é convertido a Cristo. Quais são as possíveis desculpas que nós ouvimos? Às vezes a pessoa não fala, mas com o comportamento ele mostra: não tenho tempo para isso, estou muito ocupado. Vamos analisar melhor esse texto por uma outra visão teológica. Eu não tenho teologia, amado, para falar de Jesus. Não precisa de teologia, é só falar o que Jesus já fez na sua vida e vai fazer na vida do seu amigo, do seu parente. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega a Deus senão por Ele. Vamos lá. Uma outra desculpa: ah, pastor, eu sou um pouco tímido. Sabe como é que é? Sou um pouco tímido. Amado, com Jesus no coração, essa timidez para falar dele desaparece. Porque a timidez, quando faz parte da personalidade, é uma coisa. Quando a pessoa fica meio sem jeito para falar de Jesus, não, mas isso não é de Deus não. Isso não glorifica a Deus. Ser um pouco tímido, beleza, personalidade. Ter medo, timidez de falar de Jesus, já é uma outra coisa. Nesse contexto, entra aquilo que o próprio Jesus falou lá no Apocalipse: os tímidos não herdarão o reino dos céus. Ah, não vou falar de Jesus, porque se eu falar, o que vão pensar de mim? Ah, vão zombar de mim, vão me escarnecer. E daí, amado? Jesus foi muito mais escarnecido por nós. Não espere que o pastor fale de Jesus, porque eu já falo, mas é pouco. Nós como igreja precisamos falar de Jesus lá fora. Lá fora. Certa vez Jesus fez uma parábola, falou, ensinou algumas coisas assim, e disse bem assim: olha, vai ter uma grande festa. Vai ter uma grande festa. Vocês aí, discípulos, saiam pela cidade, convida todo mundo, convidaram, e foram, convidaram, mas ainda tinha lugar. Jesus falou assim: ó, vá pelos guetos, pelos valados, pelas quebradas, pelas encruzilhadas, vá naquelas partes mais difíceis da cidade, convide-os, force-os a entrar,
para que a minha casa se encha. Olha só, amado, um texto interessantíssimo, no aspecto evangelístico, que nós como igreja precisamos pegar para as nossas vidas. Nós precisamos como igreja, amado, veja bem, encontrar novas estratégias para que haja envolvimento e influência. Precisamos perseverar em convidar alguém. Sabe aquela pessoa, mano, que não, teoricamente, emocionalmente, nós pensamos assim, não vale nada, é um zero à esquerda, que lá não tem jeito não. Amado, há um poder na palavra, poder celestial, que transforma o mais vil pecador. Quem era eu e você antes de sermos crentes? Quem éramos antes de sermos crentes? Só Jesus, amado, com muita graça e com muito poder para nos transformar. Não é verdade, igreja? Quem éramos? Precisamos de perseverar, igreja, na evangelização. Precisamos transmitir vida ao falarmos de Jesus. Nunca fale com Jesus, sobre Jesus, meio sem graça, meio sem jeito, não sei o que tem, você fica se arrumando o tempo todo, fica sem jeito, para lá e para cá, mas para gritar gol do Flamengo, aleluia, né? Corinthians! Para gritar Jesus, a pessoa tem vergonha, tem medo, de timidez. Que isso, irmão? É tempo, igreja, de conserto. É tempo de conserto, igreja. Não podemos ficar tímidos ao falarmos de Jesus, porque ao gritarmos gol, a gente grita legal. Ainda mais quando o flamenguista faz um gol no Vasco, quando o corintiano faz um gol no Palmeiras, e aí vai. Quando o Grêmio faz um gol no Inter, o Inter faz um gol no Grêmio, uma maravilha. Mas na fé cristã não é desse jeito. O que está acontecendo? Fizeram, amados, veja bem, armaram uma arapuca para Daniel, profeta Daniel. Alguns aqui não sabem o que é arapuca. Eu tenho certeza que tem gente aqui que não sabe. Arapuca é tipo assim, mais ou menos assim, né? Vamos imaginar. Madeira amarrada, comida dentro dela, levanta um pouquinho, põe lá um toco assim para sustentar. Os bichos entram lá, tira aquele toco dali, cai, o peso deixa o bicho preso. Tentaram fazer uma arapuca para Daniel. Inventaram uma lei para que o rei assinasse, que ninguém poderia orar a outros deuses, senão somente ao rei. Ou seja, bajular o rei aceitou a bajulação, assinou a lei. Ninguém mais podia fazer oração para Deus nenhum. Que coisa, amado. E aí é claro, né? Eles já conheciam Daniel. Qual era o costume de Daniel? 3 vezes por dia ele parava tudo e orava em direção a Jerusalém. Isso estando ele lá na Babilônia. Babilônia hoje é o Iraque. Olha só a distância do Iraque para Israel. Se você lembra o mapa do Oriente Médio aí. Encontraram Daniel orando. Falaram para o rei não podia revogar a lei, não tinha para onde correr. Daniel, o Deus que tu serves, Ele te livrará, ou melhor, eu desejo que Ele te livre, porque você vai ter que ir para a cova dos leões, é a lei, palavra de rei não pode voltar atrás, pronto, fato é que Daniel foi colocado na cova dos leões. No outro dia o rei com uma voz trêmula: Daniel, você está aí ainda, vivo? Daniel, será que o teu Deus te livrou? E Daniel grita: rei, vive para sempre. Daniel foi tirado de lá, amado, e aqueles que ajudaram a fazer aquelas leis, foram jogados lá dentro da cova dos leões. Aí já sabemos o que aconteceu. Fato é que o costume de Daniel
serve para nós como exemplo. Ele tinha tudo para dizer em suas atitudes: não tenho tempo para orar. Ele tinha tudo para dizer: olha, eu estou muito ocupado, estou muito tenso. A intenção deles era maligna, era política e também maligna. Nesse contexto, amado, Daniel tinha tudo para relaxar em sua vida de oração, mas ele permaneceu firme, ele continuou orando, sendo um homem de oração. Interessante, amado, eu percebo hoje, quando muitos irmãos passam por problemas sérios, eles param de orar, parece que perde a fé, desanima, não sei muito bem o que é, a impressão é que a pessoa não consegue mais parar para orar. Amado, o bicho está feio para o seu lado, aí é que você deve orar. Aleluia, igreja. A coisa está feia, 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 feia. Amado, você vai parar de orar quando a coisa está feia? Aí é que você tem que orar. O feio já está aí. O feio já existe. O feio já está em torno de nós. Às vezes é problema conjugal, às vezes é problema financeiro, emenda com problema de saúde, problema, a sogra que falou aquilo, a cunhada que fez isso. Amado, a coisa ficou feia, ore mais ainda, igreja. Aleluia, igreja. As pessoas que conheciam Daniel sabiam que ele era um homem de oração e ficaram sondando só para pegá-lo orando. Você que é casado, o que o seu cônjuge fala de você? Você ora de verdade, sendo um exemplo para o seu cônjuge, ou você não ora de verdade? Se o seu cônjuge fosse falar alguma coisa de você sobre oração, o que o seu cônjuge falava, meu irmão, minha irmã? O que o seu cônjuge falaria de você? É tempo de conserto. Olha só, amado. Herodes, aquele rei, já tinha degolado, mandado degolar João Batista. Pedro seria o próximo. Como que ele morreria? Não sabemos, mas com certeza, pelo contexto ali, seria o próximo a ser morto por ordem do rei Herodes. E a Bíblia diz que Pedro estava na cadeia, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Era motivo, amado, para os crentes fugirem da cidade, ou se esconderem nos porões de suas casas, ou entrarem em algum mato lá perto daquela cidade, ou entrarem nos túmulos dos cemitérios e ficarem quietos. Mas a Bíblia diz que a igreja fazia contínua oração por Pedro a Deus. Olha só, igreja, a coisa estava feia, mas a igreja continuou avançando em oração. A coisa está feia para o seu lado, avance em oração. É agradável orar nesse momento? Não, não é agradável, mas é o caminho. É o caminho, igreja. Aquela igreja aceitou o desafio da oração. O diabo, presta atenção, deseja atrapalhar, tirar você da oração. Nós tivemos 2 semanas de oração aqui na igreja, amados, de manhã e à tarde. Quero dizer uma coisa: o diabo deseja te atrapalhar a sua vida de oração. Não pense que ele está quieto, porque ele não está quieto. A Bíblia diz que ele não está quieto. Ele fará, preste atenção, de tudo para te atrapalhar. Às vezes o cônjuge nem percebe, mas te atrapalha. Às vezes o filho, ou o cachorro, ou o gato, ou o vizinho, ou o celular, a televisão, música do vizinho, alguém bate lá na frente. É incrível, é incrível.
ele fará de tudo para te atrapalhar a orar. Outra coisa, ele fará de tudo para tentar te entristecer. Guarde isso, igreja. Uma das coisas que o diabo mais quer, como artimanha, como jeito para conseguir alguma outra coisa de você, é tentar te entristecer. E se o diabo tentar, ou melhor, se ele conseguir te entristecer, o próximo passo é tirar você da igreja. Olha só, igreja. Ele, o nosso inimigo, deseja que homens casados tenham comportamento de solteiro. Futebol com solteiro, festinha de amigo solteiro, e vai daqui, vai para lá, papapá. Que negócio é esse? Homem casado ter comportamento solteiro? Que negócio é esse, mano? Não, eu só vou no barzinho com meus amigos. Que negócio é esse? Lá no barzinho, mas não é seu lugar. Seu lugar nesse contexto é em casa com a família. Aí ficou casado com comportamento de solteiro. O inimigo, sabe o que ele quer também, amado? Presta atenção. Aquele que nós chamamos de chifrudinho. Ele quer que você casado. Ele quer que você casado, casada, fique visitando sites de relacionamentos. Quando um crente faz isso, amado, está fazendo a vontade do diabo. É tempo de conserto, igreja. Uma outra coisa que o diabo quer fazer, e às vezes até consegue, que um dos dois, né, um dos cônjuges ali, um dos dois, gaste muito no cartão de crédito. Isso vai desequilibrar a família e começa a ter briga dentro de casa por causa de dinheiro. Ah, porque você gastou isso, você gastou aquilo, você gastou, não me avisou, não me avisou, não me avisou, não me avisou. Agora, como é que fica aqui a situação? O diabo quer que um dos dois gaste muito no cartão de crédito. Irmão, irmã, fique atento. Isso parece uma coisa natural, mas não é natural, mas no fundo disso, a base é espiritual. Você quer ver uma coisa que desequilibra um casal, amado? É quando entra em encrencas financeiras. Pronto. E o pastor não vai resolver isso. A encrenca está formada e o pastor tem que resolver. O pastor não resolve essas coisas. Como já falei, nossos filhos não leem Bíblias, eles leem as nossas vidas. Palavras falam, mas as atitudes gritam. Guarde isso, igreja. Palavras falam, mas as atitudes gritam. Disse Salomão: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para se mostrar forte para com aqueles cujo coração é perfeito diante de Deus. O que é hoje um coração perfeito, igreja? É você ter a sua vida aos pés de Jesus, não é você ser evangélico. Ser evangélico hoje virou moda. Coração perfeito é você estar com a sua vida nos pés de Jesus. Diz a Bíblia ainda, Jó, porque os olhos do Senhor estão sobre os caminhos de cada um, e Ele vê todos os nossos passos. Jó 34, verso 21. Os olhos do Senhor passam sobre os nossos caminhos, os caminhos de cada um, e Ele vê todos os nossos passos. Onde nós erramos como igreja, ou onde nós pecamos como igreja,
quando nós negligenciamos, amados, o poder do Espírito Santo, que é para a vida da igreja, e às vezes a gente sabe de cor e salteado isso aí, mas recebereis poder sobre vós ao descer o Espírito Santo, e há de ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, e até os confins da terra, e isso é bonito, e nós decoramos isso aí, e fica tudo por isso mesmo, e ninguém faz nada. Onde eu quero chegar com isso? Aí acabou se cumprindo. Atos capítulo 2 narra isso aí, de repente veio do céu, como que um vento impetuoso, encheu toda a casa em que os discípulos ali estavam, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, e línguas repartidas como que de fogo, desciam do céu naquele local. Amados, esse tipo de poder celestial, para que ele serve? Esse poder do Espírito Santo, que se manifesta em forma de fogo em nossas vidas, em especial dentro do coração humano, não esse coração de carne, mas o coração alma, lobo pré-frontal, lobo temporal, isso aqui forma a nossa alma, igreja. Sem isso aqui, você é nada, você nem tem, como se diz, aquele raciocínio natural, seu cognitivo não funciona. Poder do Espírito Santo serve para quê? Serve para quê? Sabe para quê, igreja? Para queimar a nossa vanglória. Há momentos que nós gostamos de uma glória, né? Que alguém massageie o nosso ego. Para que serve o poder do Espírito Santo? Para queimar o nosso machismo. Irmã, olha para o seu marido aí. Aleluia. Para que serve o poder, esse poder de fogo do Espírito Santo, igreja? Para queimar a nossa soberba. Todas as vezes, amados, presta atenção, que nós nos jogamos no pecado, nós estamos dizendo o seguinte: Deus, o Senhor manda aí em cima, aqui embaixo quem manda sou eu. Acabou. Poder do Espírito Santo queima a nossa soberba. Para que serve esse poder celestial, igreja? Para queimar o nosso feminismo. Tem muita mulher dentro da igreja aceitando ideias feministas, que as mídias sociais passam. Irmã, fique atenta. Irmã, fique atenta. Você é gente boa, aleluia, mas fique atenta. Essas ideias feministas, amado, elas vão minando o coração dos crentes. Para que serve o poder do Espírito Santo, amado? Para queimar a nossa hipocrisia. Até crente em redes sociais, amado, escreve coisas que você não acredita. Você não acredita que aquele irmão, aquela irmã andou escrevendo isso. Não, você não acredita. Para que serve o poder celestial, chamado de fogo do Espírito Santo, igreja? Para queimar a nossa sensualidade. Às vezes a pessoa sabe que ela está bacana, né? Atraente. A pessoa sabe, amado. Sabe, é cristã? É. Então o Espírito Santo habita nela. Habita nele. A pessoa sabe. Sem esse poder, amado, esses pecados e muitos outros vão se tornando naturais, comuns na nossa vida. E nós cristãos, amado, nós estamos na terra, mas pertencemos ao céu. Aleluia, igreja! Estamos aqui, mas pertencemos ao céu. E se tem uma coisa que eu desejo, igreja, chegar na glória, entrar nos portais eternos, encontrar Jesus, dar um abraço nele e dizer: Jesus, valeu a pena te servir, valeu a pena te adorar, valeu a sua morte na cruz, valeu ter conhecido a sua palavra, Jesus, valeu. Esse desejo, igreja, precisa arder no teu coração. Esse desejo, igreja, precisa arder no seu coração. Igreja, tempo de conserto. Poder pentecostal, poder celestial, serve para queimar o nosso comodismo, igreja. Como já disse, em igreja no geral, não é só aqui não.
Uma minoria trabalha muito, uma maioria trabalha pouco e uma grande porcentagem não faz nada na obra. Isso não é de Deus não. Não é de Deus não. Poder celestial. Para que esse fogo vindo do céu, amado, serve para as nossas vidas? Para quê? Para queimar os nossos adultérios e as nossas fornicações. Ah não, isso não tem na igreja. Esse poder celestial, amado, queima as nossas visitas a conteúdos pornográficos. Presta atenção, igreja, queima as nossas visitas aos conteúdos pornográficos. Esse poder pentecostal, igreja, poder celestial, queima a nossa indiferença, queima os nossos melindres. Crente não pode ser, igreja, super sensível, vivendo no domínio da alma. Nossas práticas que Deus não aprova, o poder pentecostal queima. Tudo isso, igreja, e muito mais. Tudo isso e muito mais. Esse poder que vem do céu para a nossa vida, queima para que a igreja avance. Amém, igreja? Clama a mim, Isaías 33:3, Deus falando, clama a mim e te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes, coisas grandes e ocultas, coisas grandes e extraordinárias que não sabes. Igreja, preste atenção, nós temos uma pequena consciência do muito que Deus ainda fará em nossas vidas, e precisamos abrir a nossa visão, acreditar nisso e buscar de Deus. Aleluia! Fiquemos em pé, igreja. Os irmãos que vão servir a ceia, por favor, venham aqui rapidamente.